Aos irmãos considerados desigrejados, recado importante: que a paz e a graça esteja sobre todos vocês. Meus irmãos, antes de qualquer coisa, eu quero destacar que eu abri mão do sistema religioso implantado. A partir do século IV, esse sistema foi implantado, meados do século IV, para tentar viver o evangelho primitivo, assim como alguns de vocês, sem dogmas, sem judaísmo, sem hierarquias, sem salários e tantas outras coisas que foram implantadas, acrescentadas ao glorioso e santo evangelho da graça. Porém, é necessário destacar que nós que optamos por isso, viver fora do sistema religioso, nós continuamos com as obrigações que são realmente exigidas pelo nosso Senhor, como a reunião entre os irmãos. Tem gente que sai das igrejas e acha que eu sou igreja e não reúne mais. Está lá em Atos 2, que os irmãos se reuniam todos os dias. E as reuniões devem conter a comunhão, o partir do pão, o ensinamento dos apóstolos, o ensinamento da doutrina que é segundo a piedade, conforme todos os apóstolos apontam para a doutrina de Cristo. João apontou, Paulo apontou, veja isso no vídeo, qual é a doutrina verdadeira, você vai entender. Essa doutrina não está ligada a dogmas, liturgias e rituais. E as orações, então são ensinamentos dos apóstolos, as orações, comunhão e partir do pão. Isso deve conter na reunião dos santos. Não é assim, eu saí e agora não tenho mais obrigação. Tem, meus irmãos. Aqueles que saíram para viver a verdade, para buscar a verdade, para buscar o evangelho primitivo, devem saber que a religião que o Pai aceita está em Tiago, no capítulo 27. Vou mostrar para você aqui. No capítulo 1, no capítulo 1 e o versículo 27. Olha aqui, ó. A religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então, se guardar do mundo, de toda a imoralidade, corrupção do mundo, e cuidar dos órfãos, das viúvas e suas dificuldades. Tem muita gente que saiu, mas não está nem aí para os órfãos, não está nem aí para as viúvas e se entrega às iniquidades. Então, existem pessoas que saíram, mas não saíram para viver a verdade. A esse eu digo que seja feita a distinção, né? Porque nos últimos tempos hão de se revelar os verdadeiros. Em Atos capítulo 15, olha só, o contexto aqui é o seguinte: a igreja acabou de ser fundada, né, em Atos capítulo 2, através da descida do Espírito Santo. E aí, então, os apóstolos fazem um concílio, eles fazem uma reunião para decidir se eles agora vão fazer com que os gentios... O que são gentios? São pessoas de outra nação que receberam a pregação do Evangelho da graça de Cristo. Pessoas de fora de Israel que receberam e creram no Senhor Jesus Cristo como Salvador. Então eles estão decidindo se para os gentios, para essas pessoas, vamos continuar considerando os ritos de Moisés, do culto de Moisés, ou não. O que a gente faz? Manda os gentios, as pessoas de outras nações que receberam Jesus, continuar com os ritos de Moisés ou não? E aí, a conclusão que eles chegam é essa, através de Tiago também, o apóstolo. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Pelo contrário, devemos escrever a eles dizendo que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, em outras traduções que se abstenham dos ídolos
da imoralidade sexual, todo tipo de moralidade sexual, da carne de animais estrangulados e de alimentos feitos de sangue. Então, o apóstolo Tiago, ele chega a essa conclusão: não devemos perturbar e impor os rituais. Você saiu do sistema por causa de tudo aquilo que é distorcido. Mas só que nós temos a nossa obrigação, meus irmãos. Existem pessoas que dão, puxa vida, agora eu estou livre para assistir o Pânico, para assistir o Big Brother. Eu acredito com toda certeza que uma pessoa que recebeu a fé pela graça de Deus não consegue se misturar com programas imorais desse tipo. E nós devemos nos guardar da imoralidade sexual, seja ela qual for. Devemos nos guardar dos ídolos, devemos nos guardar de toda a carne estrangulada e do sangue, isso em preocupação com a saúde dos gentios, Tiago falou. Então, meus amigos, a minha preocupação nessa mensagem, meus irmãos, é porque percebo que, infelizmente, a grande maioria não saiu do sistema religioso para centralizar a Cristo, o que é a nossa intenção, mas saíram para si mesmos, para saciar a carne, para se ver livre de qualquer obrigação ou controle, para deixar fluir o homem mau que só estava escondido. E de certa forma isso também é bom, pois acaba sendo revelado quem realmente a pessoa é, né? E isso diminui o quê? Os escândalos. Se você está no mundo e você não tem mais nada com os irmãos, você faz as coisas erradas, mas não escandaliza a obra, a palavra de Deus, não escandaliza a pessoa de Cristo. Então é bom que se revelem os que são falsos para diminuir os escândalos, porque certas pessoas estão somente sendo controladas aqui pelo sistema. Quando saem de uma organização religiosa, elas se revelam quem são, mas aqueles que nascem de novo jamais voltam às mesmas práticas, porque a graça de Deus é infalível. Vocês que realmente saíram para centralizar a Cristo, desmistificar esse evangelho adulterado, volte-se para a palavra, observem onde está o prazer de vocês. Se o prazer de vocês está nas contendas, sejam espirituais e voltem-se para a palavra. O prazer do cristão deve estar na palavra, reprovando sempre o que é errado, sim. Eu também faço isso ainda e vou continuar fazendo pelas redes sociais, mas não tem prazer melhor do que reunir para falar da graça, da palavra, do que Cristo fez para os seus. Sejam espirituais, se já frutificavam, frutifiquem mais ainda. Sejam mais puros, mais íntegros, pois é para isso que abrimos mão dos dogmas purificadores, falsamente purificadores, para sermos convencidos somente na justiça de Deus. Voltem-se para Deus, centralizem a Cristo. Ainda há muitas pessoas que hão de sair do sistema, e essa outra leva que vai sair vai ser muito melhor do que a que já saiu, porque a que já saiu, a maioria saiu para si mesmo, mas a que sairá para Cristo, para viver a verdade integralmente. Que Deus abençoe e guarde na abundante graça do Senhor Jesus. Amém.